Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nosso estudo das cartas de Paulo, nós estamos estudando Efésios, já no finalzinho, no último capítulo. Eu vou pedir para a irmã Vani fazer uma oração para a gente estar começando os trabalhos. Vani? Vani? Oi, já pode? Pode orar para a gente, por favor? Foi mal, estava esperando. Tá bom. Pai do Senhor a todos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço-te, Senhor, que neste momento que estamos estudando da Tua Palavra, Senhor, essa palavra venha como semente, frutificando em nossos corações, para que possamos, Senhor, fazer o Seu ID, conhecendo, dando passos em direção a alcançar pessoas que ainda não te conheceram, Senhor. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos encher cada vez mais com o teu amor e com a tua graça, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, gerar sede e fome da tua palavra em nossos corações. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmã. Então, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Então, a gente está vendo aqui a carta de Efésios, é a quinta carta aqui de Paulo. As cartas de Paulo têm muito ensinamento para a igreja. Nós estamos na fase da leitura, né, da carta, todas as outras fases a gente já comentou. Eu sempre mostro um mapinha aqui para mostrar que Paulo estava em Roma quando escreveu essa carta aos Efésios. Depois da terceira viagem missionária dele, né? Ele foi preso, foi para Roma, e de lá ele estava escrevendo essa carta para Efésios. E ele estava escrevendo, quando ele escreveu, né, essa carta, ela tem 6 capítulos. Os 3 primeiros, ele tem um contexto, e os 3 últimos outro, né, são um pouco separados, mas são conectados, né? Então, nos 3 primeiros capítulos, ele faz uma saudação, ele diz para quem ele está fazendo essa carta, está fazendo para nós cristãos. Desculpa. Ele está falando com nós cristãos que já temos Cristo no coração. Então, ele está ensinando como é que é uma vida cristã. E aqui nessa carta, nos 3 primeiros capítulos, ele começa falando de Deus, nosso Criador, de Jesus, nosso Redentor, do Espírito Santo, que é a nossa garantia da salvação, é o nosso selo da nossa salvação. Ele fala sobre o projeto de Deus, desde o pecado original até a salvação pela graça através de Jesus. E aí ele fala que essa é uma nova aliança, a vinda de Jesus, e que Jesus veio para unificar judeus e gentios, que não existe mais separação, que essa salvação é para todos. Então, Paulo vem explicando todo esse projeto de Deus nos 3 primeiros capítulos, e aí no 4 para frente ele começa a falar da igreja, como é que nós temos que ser como igreja, o que é a igreja? Não a igreja como sendo a instituição, o prédio, não, é como sendo a igreja em Cristo, todos os membros da igreja, né? Como que nós, como membros de Cristo, nos formamos como igreja, né? E aí ele já começa a falar dessa unidade, como é que a gente forma essa unidade em Jesus. Então, todos nós temos que construir a nossa vida nessa pedra angular, nesse fundamento que é Jesus. Então, é essa unidade que ele fala. E quando ele fala dessa unidade, ele fala também o quê? De cada membro que compõe essa unidade, que são diferentes. Aí ele fala dos ministérios e do serviço de cada um, que cada um tem uma função, cada um tem um papel, para que o todo funcione adequadamente. Então, quando ele explica isso no capítulo 4,
ele vem explicar também, ele fala sobre a santidade, uma vida em santidade, que ela é oposta à dissolução, ela é oposta a uma vida sem disciplina, a uma vida com ausência de respeito, uma vida sem padrões morais, enfim. Ele vem dizer que é uma vida nova. Bom dia. Ela é incompatível com uma vida que nós estamos tendo aqui, né? E aí, Paulo vem falando sobre isso, e no capítulo 5, então ele vem falar para a gente ser imitador de Deus. Somos imitadores de Deus como? Aí ele fala, em amor, como Cristo nos amou, e também ele se entregou a nós. Então, a gente tem que imitar Jesus. A gente tem que entender que a gente tem que amar, a gente tem que se entregar a essa igreja, se entregar ao plano de Deus com amor e para o próximo. E aí, falar, eu acho que tem um microfone aberto. Deixa eu ver de quem que é. Acho que é do Cid. Deixa eu ver aqui. Desculpa aí, eu pus. Pronto. E aí, ele vem dizer para nós que nós temos que ser imitadores de Deus. Nesse aspecto, ele fala onde a gente tem que andar em amor. Assim como Cristo nos amou, a gente tem que amar. Assim como Cristo se entregou para a igreja, como é que a gente também se entrega ao plano, ao projeto? E aí, Paulo vem de novo, ainda no capítulo 5, falar sobre a luz e as trevas, que são muito diferentes. O que acontece se a gente estiver na luz, o que acontece se a gente andar na treva? Então, ele fala realmente para a gente como a gente tem que andar e por quê. E aí, ele fala, no finalzinho do capítulo 5, onde ele fala sobre o fruto da luz e das trevas, no versículo 18 para frente, ele vem falar sobre a questão de enchei-vos do Espírito. Por que isso é importante a gente relembrar aqui no finalzinho? Porque o capítulo 6, como ele vai falar, como é que a nossa vida, como em conjunto, como é que a nossa vida em sociedade, como é que a nossa vida com o próximo, aí ele vai explicar. Desde o lar, ele fala marido e mulher, pais e filhos, né? Servos e senhores, e também na sociedade. Então, quando ele fala aqui enchei-vos do Espírito, ele fala assim, primeiro ele fala para a gente não nos embriagar com vinho. Então ele fala, a gente não pode, para se encher do Espírito, a gente tem que se livrar do pecado. A gente tem que saber o que tira a gente do caminho de Deus. A gente tem que saber o que não é bom. A gente tem que saber o fruto das trevas. A gente tem que conhecer. Então a gente já conheceu, então ele está falando, então não vos embriagueis com vinho e enchei-vos do Espírito. E aí quando ele fala enchei-vos do Espírito, aqui no finalzinho, no capítulo 17 até o 21, ele fala assim, como que você vai encher-vos do Espírito? Ele fala 4 coisas. Aí ele fala aqui no 19, né? Falando entre vós, entoando, louvando ao Senhor de coração. Ele fala 4 coisas. Quando ele fala falando entre vós, o que a gente tem que conversar? O que vai ser esse relacionamento entre irmãos? Sobre o quê? Sobre que assunto? A gente vai ficar desperdiçando o nosso tempo? Como ele fala aqui, ó, não desperdice seu tempo. Seja como sábio. A gente vai ficar, porque os dias são maus. Ele falou, os dias são maus. Se você se ocupar o seu tempo com as coisas ruins, você não vai ter tempo para as coisas boas. Então, em que a gente tem que ocupar nosso tempo quando a gente conversa com os irmãos? Sobre as coisas de Deus. Quando a gente estiver louvando a Deus, a gente tem que louvar a Deus com o coração, com cânticos espirituais. A gente tem que focar na questão espiritual. O terceiro ponto que ele fala, a gente tem que estar sempre dando graças por tudo. Nós temos que ter uma vida de gratidão. E por último, ele fala aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse sujeitai-vos uns aos outros é que é a base para o próximo capítulo e último que nós estamos estudando, o que é sujeitai-vos uns aos outros. Então a gente vai ver marido e mulher, a gente vai ver
os pais com os filhos, a gente vai ver os servos com os senhores, a gente vai ver, então, como que na sociedade, como é que a gente se sujeita uns aos outros. E a gente já falou que essa sujeição, esses, não é uma obediência, e sim é reconhecer o irmão, entender o que cada um, como cada um é, respeitar a vocação e a autoridade de cada um. E uma coisa importante que Paulo também ensina, porque a gente não ter discórdia. A discórdia entre os irmãos, ela não permite a ação do Espírito Santo. Então, o relacionamento, essa sujeitando-vos uns aos outros, é como é que eu entendo, aceito e as pessoas no temor de Cristo. Aí agora ele vai ensinar para a gente como é que a gente se relaciona, mas no temor de Cristo. Como que um pai ensina o filho, mas no temor de Cristo? Como que um marido ama sua mulher, mas no temor de Cristo? Como que a gente fala com o nosso chefe no temor de Cristo? Como que a gente se relaciona com o irmão no temor de Cristo? Então, é aqui, eu sempre gosto de frisar esse versículo 21, que quando é sujeitando-vos uns aos outros, ele vai começar a falar como. E joga logo na primeira vez, quando ele começa pelo lar, marido e mulher. Já no versículo 22, ele fala, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aqui, eu já falei que essa submissão, ela não é uma humilhação, ela não é ser inferior, né? Isso a gente já falou. Tanto é que essa palavra submissa, ela nem tem na Bíblia, aqui no grego não tem. Quando Paulo ele fala assim, que a gente tem que se sujeitar aos irmãos, uns aos outros em Cristo, quando ele começa aqui essa frase, as mulheres ao seu marido como ao Senhor, ele está falando. Como ao Senhor, as mulheres aos maridos também. E ele vai continuar todo o texto aqui. Então a gente já falou sobre isso. E aí, na sequência, ele fala sobre pais e filhos, que a gente falou no domingo passado. Então, só que aqui, pais e filhos, agora sim ele usou um outro termo um pouco mais focado em obediência. Porque aqui existe uma relação, uma responsabilidade dos pais de educar os filhos no temor ao Senhor. Então, ele fala assim, então, obedecei, são duas coisas que a gente frisou, obedecei, porque isso é justo, e também ele diz, honra teu pai e tua mãe, que a gente falou sobre essa questão de honrar pai e mãe. E também falou do como é que os pais vão ensinar, educar os filhos no temor de Cristo. Então ele fala, então não provoqueis a ira, porque então a forma que a gente está entrando está errada. Aqui no versículo 4, último capítulo, é o capítulo 6, aqui no versículo 4, onde ele fala de pais e filhos, e tem um mas aqui que eu queria falar com vocês, sabe esse mas? Sempre tem um mas, né? A gente está falando muito do mas do Paulo. Paulo é muito bom, muito didático para nos ensinar. Então ele fala assim, então a gente não pode provocar o nosso filho à ira, mas a gente tem que criar na disciplina e na administração do Senhor. Então como é que a gente faz isso, né? Porque falar, não vai provocar seu filho à ira, então vou deixar ele fazer tudo que ele quer? Não. Então é isso que ele está falando, mas nós temos que disciplinar sim os filhos, mas sobre o ensinamento do Senhor. Como é que Jesus nos ensina a tratar as pessoas? Então, lá no comecinho a gente já falou, com amor. Se você não tiver amor, se não tratar com amor, você pode estar criando discórdia. E onde há discórdia, não há ação do Espírito Santo. Então, a forma com que a gente trata, com que a gente lida, com que a gente educa, ela é muito importante. Então, a gente tem que disciplinar, mas a gente não pode entrar na ira. Então, esse é o desafio. E aí a gente tem muitos ensinamentos de Jesus, como ele trata, como ele consegue tratar as pessoas sem levantar a ira, sem que a pessoa fique raivosa, e de forma que ela entenda. A gente está vendo aqui, Jesus ele ensina com amor. Com amor é muito importante essa palavra e nós vamos falar sobre isso. Bom, e aí vem o último bloquinho que eu vou ler aqui hoje,
sobre essa relação de sujeitai-vos uns aos outros. Agora a gente vai falar servos e senhores. Nesse modelo aqui, de servos e senhores, como tinha, ainda tem hoje em muitas fazendas, muitas propriedades, né, pessoas que têm empregados, né, que convivem com as famílias em fazendas, em várias coisas, assim como a gente tem empregados no trabalho, ou a gente tem, né, o nosso modelo de relação trabalhista, a gente sempre tem, assim, o chefe e a pessoa que executa o serviço, enfim, existe um modelo aí que esse ensinamento aqui serve para a gente. Eu vou ler aqui esse bloco, é o último bloquinho que ele fala desse sujeitai-vos uns aos outros, né? Ele já começou com marido e mulher, pais e filhos, e agora nós vamos ver servos e senhores. E o último bloco que nós vamos ver domingo que vem é a armadura de Deus. Como assim? Bom, agora vamos para a batalha, vamos para a lida. A gente vai ter que se preparar para ir para a ação. Então, aí ele vai falar como é que a gente se reveste, como é que a gente se equipa, com que armas para a gente ir para a luta, né? Então, vou ler aqui esse módulo de servos e senhores que vai servir para a gente como sociedade, e a gente vai embutir aqui as autoridades também. Como é que Jesus espera que a gente haja na sociedade, tá bom? Eu vou ler aqui do 5 até o 9. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu ler ou eu posso ler? Bom, então vou ler. 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Bom, a gente começou a ver aqui, né, no domingo passado, e eu vou trazer uma leitura aqui, quando ele fala assim, servo, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, e sinceridade como a Cristo. Porque ele fala aqui, ora é segundo a carne, ora é segundo ao coração, ora é espiritual, ora é carnal. Vamos entender bem isso daqui, e eu vou trazer aqui para a gente uma leitura onde Jesus deixa muito claro isso para a gente. E eu gosto muito desse texto, eu uso ele muito para a gente entender essa questão da vida que nós temos, a vida terrena, com regras, leis, né, e tudo mais, e a nossa vida espiritual, né? Existe essas duas questões que a gente precisa entender. Eu quero ler aqui em Mateus 22, eu queria ler aqui alguns versículos. Alguém está aí com a Bíblia e gostaria de ler Mateus 22, o versículo 15? Quem gostaria de ler e está com a Bíblia no Mateus 22, versículo 15? Quem pode ler? Eu posso ler. Lê para mim, Elzinho, por favor. 22:15. Eu estou com uma versão um pouco diferente, um pouco mais jovem. Não tem problema. Mateus 22:15. Até o versículo dele é pequenininho para achar. Só um segundo. 18, tá bom. 17. Oh, Jesus. Lucas 20, 10. É Mateus 22. É Mateus 14, 15. Os fariseus saíram, é esse? Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Isso. Então, o que acontece? Esse trecho aqui,
que a gente vai ler, é onde os fariseus eles ficavam lá provando Jesus, sabe? Aqueles fariseus que eram ortodoxos mesmo, que estava muito rigoroso ali, seguindo a lei, né? E querendo pegar Jesus. E aí, lê o 17 para mim, por favor, Elzinha. Continuando aí, lê o 17. Vamos lá, 15. É tão pequenininha a letra, perdão, é que eu mudei a Bíblia. Não tem problema. Então, o que o Senhor acha é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Isso. Então, olha só que interessante, né? Eles estavam mesmo querendo pegar Jesus, e aí ele fala, e aí? É lícito, né? Pagar imposto? Né? Então, o que eles estavam querendo aqui? Que provocação ele quer? E vamos ver que ensinamento Jesus nos dá quando ele responde. Olha só como que eles estavam querendo pegar Jesus. Se Jesus ficar de um lado, se ele for a favor de pagar imposto, ele está contra os pobres, né? Está a favor dos ricos. Se ele for contra pagar imposto, ele pode ser também classificado como um rebelde que não quer seguir a lei, que não quer pagar imposto. Olha só, né? Como é que, né, eles tentaram pegar Jesus assim na curva, né? E daí? É lícito ou não pagar imposto, né? E qual dos dois lados você vai ficar? Mas Jesus, na sua resposta, ele foi muito sábio e nos deu um entendimento de que existem os dois lados, são diferentes e que a gente precisa saber estar nos dois lados. Então eu vou responder aqui, ó. Aí Jesus começou a responder. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu. Ele já sabia, né? Por que me experimentais, hipócritas? Foi isso que eu acabei de falar, né? Aí ele fala, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E eles me lhe perguntou, de quem é essa efígie da inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram-se. Olha só, quando ele fala isso, Jesus está deixando muito claro, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, nós estamos aqui, a gente está entendendo, né? Quando a gente fala aqui, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, mas tenha no seu coração, quando você for agir, você tenha a sinceridade do seu coração como a Cristo. E aqui Jesus, ele deixa muito claro para a gente que existem algumas leis, algumas regras. Então, quando ele fala, dai a César o que é de César, ele meio que está falando assim, vocês criaram um modelo, tem que seguir o modelo. Agora, o que é espiritual, o que é de Deus. Então, a gente tem que entender, sim, o que é espiritual, o que é de Deus. É de Deus. A gente não pode misturar e, de repente, estar usando, né, uma coisa contra a outra, e não pode. Então, ele fala, a César o que é de César. Nós temos algumas regras aqui carnais, então, Paulo fala aqui, ó, segundo a carne, nós temos regras, vamos seguir. Nós que estamos bolando alguma coisa, a gente vai seguir, vamos seguir. Mas o que é de Deus é de Deus, né? Então, ele não é um rebelde que vai incitar, falando, não, se você não concorda com a regra, infringe a regra. Não. A Bíblia não nos ensina a ser assim. A Bíblia não nos ensina. A Bíblia nos ensina que a gente precisa, sim, reconhecer, entender, sujeitar-nos às regras que são colocadas. Ah, mas eu não concordo e não vou praticar? Ah, meu pai está me mandando fazer isso, eu não concordo com ele, eu vou ir contra meu pai? Não é isso. A gente precisa, sim, se a gente não concorda com a regra, a gente tem que, sim, colocar a opinião, tentar convencer as pessoas, tentar fazer com que as pessoas entendam ao nosso lado, mas a gente não pode boicotar, a gente não pode ir contra, a gente não pode se rebelar. Mesma coisa o filho. O filho não está concordando, é no diálogo. Sem levantar ira, que a gente vai conversar com o pai. No trabalho, alguma coisa você está fazendo que você acha que está errado, você tem que dar a sua sugestão, mas você não tem que boicotar no trabalho. Não, porque eu não concordo, eu vou boicotar, não. Então, esse ensinamento é muito importante, porque quando a gente se sujeita às regras da sociedade,
A gente tem que entender que a gente precisa seguir, mas não ser assim, eu vou concordar com tudo. Não, nós somos diferentes. A gente precisa ir melhorando as nossas regras, as nossas coisas, a gente vai melhorando, a gente vai discutindo, a gente vai buscando. Agora, tudo baseado na palavra, como Jesus nos ensina como a gente deve agir. Então, esses ensinamentos são muito importantes para a gente. E aí, antes de eu passar aqui para o Edgar, eu quero também chamar a atenção que aqui nesse trecho, onde Jesus está sendo provocado pelos fariseus, tem vários itens que eles falam com Jesus, tentam cutucar ele, e ainda aqui no 22, no mesmo Mateus 22, depois vocês puderem ler o capítulo 22, ele é muito rico, logo aqui no versículo 34, né, os fariseus falaram assim para Jesus, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aqui, quando ele pergunta para Jesus qual é o grande mandamento, Jesus responde que amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração. Ele fala, esse é o principal mandamento? É Deus? É amar Deus? Sim. De todo o entendimento? Sim. Aí Jesus não parou por aí. Jesus falou, mais um. Mas tem o segundo, que é semelhante a este. Tem o segundo mandamento, que é semelhante a este, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus termina dizendo que é diante desses dois mandamentos é que vem o resto. Todo o resto depende disso. Então, a gente vai ver, sim, que a nossa forma com que a gente lida com as pessoas, essa relação que Paulo está ensinando para a gente aqui, desde a nossa família, com marido e mulher, com pais e filhos, com servos e senhores, e na sociedade, é o amor para com os irmãos, direcionando a ação que nós vamos fazer nesse relacionamento. Edgar? Interessante que a gente tem aí esse grupo, né, um grupo judaico ali, criaram ali uns 2 séculos antes de Cristo, né? Eles faziam também uma oposição aos saduceus ali, que também tinha uma outra formação, né? E quando a gente observa isso, a gente pode também projetar para os dias de hoje o que são os fariseus de hoje, né? O que seriam aqueles que, pela doutrina deles, eles deixam um pouquinho de lado as coisas de Cristo, né? E te desafiam com perguntas a respeito de, olha, mas se você não faz isso, por que você faz aquilo e tal? Começam a criar uma conversa paralela, né, religiosa, né? E que nos faz assim questionar, puxa, então eu estou fazendo errado, então eu estou fazendo certo, então eles estão certos, eles estão errados, criando coisas que são desnecessárias para o cristianismo moderno, né? Que hoje a gente tem objetividade em falar, eu vou falar de Cristo, eu não tenho que ficar falando do qual o tamanho da minha gravata, ou qual o tamanho o tempo de adoração, né? Do tempo de pregação ou não, isso né? Isso é até questionável, mas por doutrinas isso vai mudando, então cada um na sua doutrina, mas a essência, né, teria que ser a nossa, e naquela época eles tinham uma forte influência e uma forte formação na Torá, ali nos 5 livros da lei, ali, então eles seguiam aquilo lá como regra, e quando eles encontravam alguém que não seguia como regra somente aqueles 5 livros, né, do Pentateuco ali, eles achavam que estavam errados e começavam a desafiar, né? E acontece hoje, né? A gente vai em igrejas ou conversa com pessoas de outras denominações, né? E eles às vezes desafiam a gente, né? E cabe a gente agora, com, né, sabedoria, responder: olha, eu sigo a Cristo. O que passar disso, né? Sabe assim? Isso que você está me falando é uma regra, simplesmente, mas ela não pode ser superior àquilo que eu entendo da minha vida com Cristo, né? Então a gente sempre está alicerçado na palavra de Deus, sim, segundo aquilo que Cristo nos deu como, né, direção para a vida, né? Então não entrar nessas dos fariseus modernos, né? Muito cuidado também, não bater boca com
com esse tipo de coisa que não vai nos levar a nada, né? Sim, Rosi, também que gostaria de falar? A paz do Senhor. Não, é que eu escrevi, mas eu não sei se todos viram o que eu escrevi. Eu acho que essa questão da autoridade, você falou de servo e senhor, ela também serve para a igreja, dentro da igreja, porque se você está dentro de uma igreja, você tem uma autoridade sobre a sua vida. E as igrejas têm suas regras, são igrejas que têm usos e costumes, doutrinas, e se você escolheu estar ali dentro daquela igreja, daquela denominação, você tem que seguir aquelas regras e aquelas doutrinas. Se você não concorda com aquilo ali, eu acho que você deveria conversar, ou então, de repente, procurar uma igreja que se adeque ao que você concorda. Mas não começar a falar mal, começar a criar motim, rebelião, sabe? Que a gente já viu isso, né, em igrejas, né? Que a gente vê que acontece isso. Olha, acontecendo isso, acontecendo aquilo. De repente, está criando um motim lá e querendo derrubar o pastor, ou a liderança, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os espíritos de confusão também. Que, assim, se você não está de acordo, você olha, não concordo com isso, não quero usar tal roupa, não quero fazer tal coisa, não quero dar os 3 pulinhos, eu não quero dar um mergulho ou coisa parecida, vamos procurar uma outra igreja que você se adeque melhor, para que você não caia numa rebelião, não entre o espírito de rebelião, que é o espírito isso também, né? E você precisa estar atento a isso daí. Dá para conversar? É coisa que dá para resolver? Que de repente, sei lá, não está dentro das normas, mas é uma coisa que foi colocada ali, de repente, vamos conversar. Opa, peraí, isso aí não está lá naquela norma, não está dentro da que a gente sabe que faz parte da doutrina da igreja. Conversar com a liderança, mas com a liderança. Não vamos conversar com o irmãozinho, com outro irmãozinho, com o outro que daqui a pouco já vira aquela fofoca, aquela confusão, e que daqui a pouco já está lá, sabe, aquela bagunça formada, né? Aí, de repente, metade da igreja vai embora e aquela confusão toda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Você está debaixo de uma autoridade. Nós estamos debaixo da autoridade, debaixo de uma liderança, debaixo de uma... como é que chama? O negócio da igreja? Esqueci agora o nome. Das normas que tem na igreja. E Constituição. Oi? Constituição da igreja. Isso aí, pastor. Esse negócio aí. E a Constituição. E se você não está de acordo, pastor, olha, não estou de acordo, estou indo embora, sabe? Porque não estou de acordo com isso, vou para a igreja X que eu me enquadro mais isso daí. Mas não ficar lá causando confusão. Que nós já vimos isso, né, pastor? Nós já vimos isso. E o senhor, por mais do que eu de igreja, já viu isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? É isso que eu precisava falar. Muito bem, Edgar. Só um detalhe aí. Para ninguém um dia querer justificar não estar com Jesus, tem igreja para todo tempo, para todo tipo de pessoas. Eu quero usar isto, tem lá. Isso mesmo. Amém. Então, o que a Rosi está falando é verdade. Quando você não está contente com a igreja, acha que a igreja não é aquela igreja que está satisfazendo a sua vontade espiritual. Vontade espiritual, não é vontade carnal. Chega com o pastor, chega para a liderança, fala, primeiro passo não é sair, é conversar. Olha, estão assim, assim, assim. Eu lembro muito bem de uma bênção de uma pessoa que foi na nossa igreja, e está até hoje lá. Quando ela foi falar, eu fui lá, falei com o pastor dela, é um homem de Deus. Para mim, um dos homens mais sábios que eu conheço na palavra. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, pastor Vanderlei, essa mulher, esse casal, são bênção, vai ajudar muito o senhor. Falou assim, e vê se tem mais alguém que possa ajudar o senhor aí, o senhor tem autoridade, e eu estou dando a você para conversar com ela e com ele. Irmãos, esse homem é um homem que pensa no reino de Deus, né? Então, realmente, o diálogo é muito importante, né? E quando alguém você fala com outro pastor, olha, está acontecendo isso, isso. Por quê? Os pastores têm que estar muito unidos, não é querer pescar na piscina do outro, né? Vem aqui, que aqui é melhor. Não, melhor é só Jesus, né? É só Jesus. E só para recapitular, tem igreja para todo tipo de pessoas que querem servir a Deus.
todo tipo. O que não pode é isso que os irmãos estão falando, ser rebelde, né? Querer tirar membro da igreja, entrar na fofoca, né? Falar mal do pastor, de outra pessoa. Tem que falar mal do inimigo, não de um homem que serve a Deus ou de uma mulher. Então, uma das coisas que é condenado na Bíblia, Paulo fala muito isso aí, é sobre o quê? Confusão na igreja. Para que isso? Eu sou melhor, só isso. Que a sua igreja é melhor? Nada. Melhor é Jesus. Esse é o nosso melhor e que nós devemos servir. Amém. Desculpa, Edgar. Peguei o seu espaço. Não, tranquilo. Era importante estar falando sobre isso. E eu ia só comentar que às vezes existem, não é no caso da nossa igreja, mas existem igrejas que mudam as regras no meio do jogo, né? No meio do campeonato, agora o jogo não é mais de 45 agora vamos jogar 80 e 80 minutos, né? Sabe aquela coisa? Então, como nós estamos nos submetendo, né, a uma autoridade, a umas regras que existem em cada igreja, também não podemos ser coniventes com coisas erradas dentro da igreja. E existem lideranças que tentam manipular situações de acordo com o prazer, né, com carnal mesmo, com a necessidade financeira, ou de estrutura. Então as regras às vezes mudam. Então a pessoa entra na igreja, está tudo bem. Em pouco tempo começam a surgir doutrinas paralelas dentro da igreja. Isso é muito comum, né? Estamos precisando de alguma coisa. Aí alguém pega e fala, então vamos fortalecer tal coisa. Não se manipula a doutrina, né? A doutrina ela é aberta para a igreja e todos conhecem ela. Então está sempre observando. Tem alguém aqui falando alguma coisa que é anátema, está fora, como diria alguns, fogo estranho, alguma coisa errada sendo colocada dentro da igreja. Então, temos responsabilidades, né? Temos responsabilidades dentro da igreja como irmãos ali. Você está numa família, você observa um irmãozinho, o seu irmão mesmo, de casa, né? O seu irmão, a sua irmã de casa, começa a fazer alguma coisa estranha. Não, mas tá em casa, tá em família, tudo bem. Não, vai lá e observa e fala com ele, alguma coisa está errada aí, irmão. Peraí, né? O que você está fazendo? Vou falar com meu pai e com a minha mãe, porque está errado isso aqui. Então, observe, não vai sendo conivente com eu só porque está dentro da igreja, né? Então, a gente tem que estar também com uma função de ajudar, alertar, né? Respeitarmos uns aos outros. Calma lá, né? Como diria, tem gente fazendo coisa errada, eu vou me sujeitar àquele erro. Peraí, como diz lá em 5:11, né? Em Efésios, né? 5:21. A gente tem que se sujeitar aos irmãos, mas precisa ter cuidado, né, com o que ele está fazendo. E lembrar ele que ele está no erro. Ou isso não está de acordo com a palavra de Deus, né? Então a gente tem responsabilidades também, né? Edgar, você falou uma coisa que é interessante. A mudança do jogo, ou da igreja, no caso, está indo tão bem, de repente teve alguma revelação, não sei o quê, e muda muita coisa. Eu já percebi, já vi, já conversei com pessoas, e nesses meus 48 anos de pastor, 49, né? Eu fico observando as mudanças. Há mudanças boas, não tem dúvida, mas algumas chegam a atrapalhar o crescimento da igreja. Então, tem que buscar a Deus, tem que buscar o enchimento que Paulo fala do Espírito Santo, para que, se for mudar, tem que ser orientado pelo poder do Espírito Santo, não pela minha vida, é pelo Senhor. Amém. E Pastor Vani? Oi, Paz do Senhor. Na realidade, sou eu que vou falar. Eu concordo muito com o que aqui a Rosi estava falando, e o Edgar acabou falando um pouco do que eu ia citar. Na realidade, existe realmente igreja para tudo e para todos, né? Existe. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque precisa-se de um filtro, né? Qual é esse filtro? É a palavra do Senhor. Então, a igreja X, nossa, eu quero ir para lá porque lá eu posso fazer o que eu quero. Então, eu tenho que ir na Bíblia. O que a Bíblia fala? O que a igreja está pregando? A igreja está pregando a palavra de Deus, ela está em cima da palavra de Deus, porque hoje também temos igrejas que distorcem a palavra de Deus. Então, como o Edgar falou, nós temos que orar, o Espírito Santo tem que nos orientar,
e nós temos que estudar a Bíblia, porque cada dia mais vai ser pior, né? Cada dia mais as pessoas vão tentar nos envolver com coisas erradas. Então, se aquela igreja realmente não está não está bom para mim, porque eu gosto de vermelho e ali só faz azul, né? Então, o que eu tenho que fazer? Orar, estudar a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos conduza o que fazer. E nós que estamos já na igreja, nós também temos que vigiar para ver o que nós estamos pregando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos cantando, porque até às vezes louvores, que a gente pensa que são louvores a Deus, não são. Então eu concordo muito com a Rosi, porque muitas vezes as pessoas estão ali e são pessoas que estão em rebeldia, e isso também não é legal, não é de acordo com a palavra de Deus. Então são 2 pontos. Primeiro, existe igreja para todas as coisas, para todo mundo, e existe mesmo, para todos mesmo, né? Porém, eu tenho que verificar se essa igreja que se diz cristã está de acordo com a palavra de Deus, está pregando a palavra de Deus, não está distorcendo a palavra de Deus. E onde eu estou, o que eu tenho sido? Servo? Será que eu tenho sido bênção? Como que eu posso agregar? Como que eu posso continuar? Como que eu posso abençoar? Será que eu sou um abençoador? Então, a palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, o estudo da palavra, né? Junto com o Espírito Santo e oração, tem que ser o meu filtro para tudo que eu vou fazer. Era isso. Tá certo. O Edgar quer complementar? Interessante, Débora. Hoje a gente vê cada esquisitice, vamos dizer assim, né? E coisas que estão tentando algumas igrejas, né? Às vezes até no sentido de trazer as pessoas para o evangelho, mas outras simplesmente para crescimento numérico e tudo mais, né? E usando artifícios do mundo mesmo, né? Algumas usando umas maluquices que eu já vi aqui só se ora, as pessoas oram em inglês. Sendo que o contexto é em português, estamos no Brasil, a língua portuguesa é falada, tal. De repente, nos cultos começam a falar palavras em inglês, the Lord, the King, tal, e começa no culto e todo mundo olhando, fala que estranho. Isso não é uma língua estranha, não é uma língua Não, são coisas que são enxertadas porque fica bonito, fica interessante, atrai uma população, um povo, né, que busca novidades, né? Então, às vezes, os efeitos sonoros, de luz, isso tudo acaba atraindo muita gente, mas é um artifício tão assim, efêmero e que vai embora tão rápido, né, e passa pelo esse modismo, né, e daqui a pouco vão surgir outros, e se a pessoa não gostar, vai para outra igreja porque tem outros efeitos e outros artifícios, né? Então, você vai pulando de igreja porque lá está na moda tal que se fala em inglês, nas orações. Lá está na moda porque tem projeções em 3D, como eu vi esses dias aí, holográficas no culto, sabe assim, um negócio. Então começa a ter uns artifícios estranhos. E isso não é a essência do que a gente está buscando dentro da igreja, que seria um microfone, ou só a voz e falando a palavra de Deus. Basta, né? O resto são artifícios necessários ou não sei, questionáveis, né? Então a gente precisa tomar cuidado o que está atraindo o povo para a igreja, né? Porque senão a gente acaba perdendo o fio da meada, a essência, né? É isso. E aí, só para a gente pra concluir aqui, então, esse bloquinho, né, de Paulo falando sobre o relacionamento entre, né, servos e senhores, autoridades, chefes, enfim, que é a relação de autoridade, seja lá qual for, na igreja, na sociedade, no trabalho, né? Lá em no Romanos 13, a gente já viu também, já conversou sobre isso quando estudamos Romano, mas eu queria chamar a atenção aqui para 3 versículos. Porque lá onde Paulo fala sobre a obediência às autoridades, que a gente precisa estar, a gente está sujeito sempre a algumas regras, autoridades. Tudo que a gente faz, a gente precisa ter regras, né? Então a gente está indo aqui na parte carnal da coisa, como ele diz aqui. Então lá no Romanos 13, no versículo 5, vou ler aqui, ó. É necessário que lhe estejais sujeitos, olha lá a palavra sujeita, né, se sujeitar às regras. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição,
mas também por dever de consciência. Quer dizer, a gente tem que obedecer às regras, não é porque se a gente não obedecer, o chefe vai mandar embora, ou se a gente não obedecer, a gente vai ter a punição. Não, a gente tem que obedecer por uma questão de princípio nosso, da nossa consciência. Como eu disse aquele dia, quando eu fui questionado por que eu não estava bebendo a cerveja, se meu pai não estava ali, por que eu não estava bebendo, e eu, por questão de consciência, eu mostrei a minha consciência, não, né, independente se a regra estava certa ou não. E aí no versículo 7, diz assim, ó, atributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Quer dizer, esse versículo aqui, ele diz, siga a regra, né? Não é porque eu não concordo com a taxa lá, a meu imposto de renda, principalmente, que eu não concordo com o jeito que o governo está tirando dinheiro de mim, que eu vou fazer por fora e boicotar, né? Não é isso. Então, eu tenho que, através dos mecanismos, através das conversas, através da educação, de como você ensina as pessoas, como você tem que também se posicionar sobre o que você acha, mas você não pode se rebelar. Tem outro versículo aqui, ainda nesse mesmo capítulo 13 de Romano, que ele assim, ó, versículo 10, 13 e 10, fala assim, ó, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha só que interessante, quando Paulo está falando dessa relação das regras aqui no nosso meio, como diz o Edgar, aqui nos cara pálidas, como é que a gente se comporta um com o outro, né? E aí, no mesmo molde aqui que Jesus explicou lá atrás, quando ele foi questionado sobre a autoridade, e logo na sequência ele falou sobre o amor ao próximo. Olha que interessante. Aqui, Paulo falou sobre as autoridades e logo na sequência sobre o amor ao próximo. Então, ele está falando que o amor não pratica o mal contra o próximo. E de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, de novo, ele veio bater nessa tecla de que a gente tem sim que se relacionar aqui da forma carnal com os irmãos, mas tem que ter o amor baseando e as regras que Jesus nos coloca, para a gente não ter discórdia, não ter rebeldia, senão a coisa não funciona. Não é por aí o caminho, vamos chamar assim. Bom, e aqui eu concluo, né, essa questão da sujeição que Paulo fala, desde a família até a sociedade, e agora no próximo domingo a gente vai falar sobre, então, como é que a gente se prepara para ir para a luta, para ir para a batalha, que é o último bloquinho aqui do capítulo 6, a armadura de Deus. E eu também queria aproveitar e pedir para os irmãos, todos que estão aqui, como o domingo que vem vai ser o último sobre isso, eu queria que também vocês lessem aí algum trecho, alguma coisa que chamou a atenção, alguma coisa que você aprendeu e que ficou, para a gente comentar domingo que vem. O que você aprendeu, que parte, que capítulo de Efésios, o que você achou, o que você acha bacana de ressaltar, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para o pastor, porque tem só 3 minutos para orar, né, pastor? Amém. Amém. O que está faltando nas igrejas? Para ser a igreja que Deus aprova realmente, que Deus gostaria melhor. Todas as igrejas têm as suas virtudes e têm seus erros, né? Mas o que está faltando nas nossas igrejas, inclusive a nossa também, todas elas, é o poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, quando Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho, o vinho significa para nossos dias mentira, essa fofoca, falta de amor, falta de assistência, um monte de coisa. E também a fofoca é a pior coisa que existe dentro de uma igreja, é a fofoca. Pessoa que quer tirar a pessoa de uma igreja e pôr para outra. O que está faltando? É não nos encher do vinho, mas aí sim, encher do Espírito Santo. Então, o que nós temos que buscar é o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. E Deus vai nos dar essa graça. Eu estou orando para que a nossa igreja
seja uma igreja cheia do Espírito Santo. E deve começar através sempre das lideranças. Então, vamos buscar essa graça que Deus está colocando à nossa disposição. Enchimento do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, hein? Com a mentira, a fofoca, não. Mas enchei-vos do Espírito. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esse estudo bíblico que nós estamos tendo, Pai. Pai amado, que nós não possamos somente ser ouvinte, mas sermos praticantes, Pai. Nos ajuda a praticar aquilo que nós estamos aprendendo dentro da Tua Palavra, para vivermos a Tua Palavra. Obrigado por tudo, Deus, e abençoe também o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção, e use o pastor Valdecir com poder e autoridade, e que a nossa igreja possa ser uma igreja exemplar aqui na nossa cidade, Pai. Obrigado por tudo, abençoe especialmente a liderança da nossa igreja, dê graça, sabedoria, discernimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Amém. Hoje às 18h30. Fica na bênção. Até mais. Deus abençoe a todos. Amém a todos. Boa noite. Tchau. Domingo. Boa Deus noite. abençoe a